Olá, amigos. Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmão, preste atenção à Escritura. Conforme está escrito, Jesus desfez as obras do diabo, despojou de seu poder e triunfou sobre ele. Desde que estas obras, as obras de Satanás foram desfeitas e ele foi despojado de seu poder, segue-se que Satanás é inimigo derrotado presentemente. Ou seja, hoje, agora, entenda e creia nessa verdade. Satanás é um inimigo derrotado. Ele não pode lhe vencer sem a sua permissão. É isso mesmo, irmão. Ele só pode lhe vencer com a sua permissão. O triunfo de Jesus foi o nosso triunfo. Sua vitória foi a nossa vitória. Ele não fez coisa alguma para si mesmo, fez tudo para nós, venceu Satanás por nós, despojou-o do poder por nós, destroçou suas obras por nós, irmão, derrotou por nós, tudo por nós. Mas, presta atenção, Satanás, que foi vencido, quer conservar Jesus através do seu corpo, que é a igreja, em cativeiro. Imagine que horror! Aquele que foi derrotado quer amarrar seu próprio mestre, a igreja, quando, segundo o Novo Testamento, a igreja, para nós, foi dado poder e autoridade sobre Satanás, que já foi derrotado. Irmão, preste atenção, isso é um entendimento básico em qualquer bom combate da fé. Por isso que é o bom combate. A vitória é antecipada. Parta sempre deste princípio. Esse Satanás que está te afligindo, ele não pode te vencer, irmão. Você não pode se sujeitar a Satanás. Levante-se e saia desse cativeiro. Confesse que és o vencedor. Então, cuide para reter firme a tua confissão, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Mantenha a sua confissão da palavra de Deus sempre diante de ti. Todo crente pode tornar-se agora mesmo, irmão, dominador sobre o diabo. Jesus, ao ressuscitar da morte, deixou lá Satanás eternamente vencido. Sempre guarde que Satanás é um inimigo eternamente vencido. Lembre-se de que ele, o diabo, como aquele sobre quem Jesus e você, no nome dele, tem domínio e autoridade completa. A Bíblia declara que somos feitura sua, recriados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Somos categoricamente novas criaturas em Cristo. Tornamo-nos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios capítulo 5, versículo 30. Portanto, irmão, conforme estas escrituras, o que Cristo é, nós nos tornamos. Somos o que Ele é, estamos nele. Ele confirmou isso quanto à competência e poder quando disse: aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. João 14, 12. Temos agora autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus fez, fazendo-as no seu nome, no nome de Jesus. Se isso é a verdade, e é a verdade, quanto às nossas obras, é igualmente verdade acerca da nossa posição perante Deus. Deus colocou-nos em Cristo, em quem temos a redenção. Olha só, irmão, Efésios capítulo 1, versículo 7. Deus nos vê em Cristo. Recebemos também da sua plenitude. João capítulo 1, versículo 16. Esses fatos constituem nossa confissão e devemos pensar, falar, orar e nos comportarmos de acordo com a nossa palavra, com a nossa confissão. Contar, veja bem, falar do que Satanás está fazendo em nossas vidas é negar o que somos em Cristo. Quando sabemos que somos corpo de Cristo e devemos agir de acordo com isso.
confessando o que Ele nos fez. Isso glorifica a Deus e a sua palavra. Quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, queria dizer que tudo é possível ao crente, irmão. É simples. Quão grandes mestre Ele nos tornou. Cremos nele, confiamos nele, fomos recriados nele. Então, o que isso significa? Como está escrito, irmão, neles vivemos, nos movemos e existimos. O Cristo que vive em nós, o homem à destra de Deus, que me amou e morreu por mim, agora vive por mim e em mim. Ele foi, irmão, a resposta de Deus ao clamor universal dos homens. Ele é Deus que se manifestou em carne. Jesus não foi um filósofo buscando a verdade. Ele foi a verdade. Ele não foi um místico. Ele foi a realidade. Ele não foi reformador. Ele foi recriador. Ele também não foi um visionário. Ele foi a luz do mundo. Ele nunca calculava, irmão. Ele já sabia. Ele jamais se apressou. Ele jamais temeu, ele jamais vacilou, ele estava sempre pronto, ele estava sempre certo, havia certeza em tudo que ele dizia, em tudo que ele fazia. Ele não tinha percepção alguma de pecado em si, nem de necessidade de ser perdoado. Ele nunca solicitou conselho, nem de conselho precisou. Ele é e era a sabedoria. Ele sabia por que viera, irmão. Ele sabia de onde viera. Ele sabia quem era. Ele conhecia o Pai. Ele conhecia os céus. Ele sabia para onde ia. Ele conhecia os homens e ele conhecia Satanás. Irmão, ele não tinha percepção alguma de falta em si mesmo. Ele não tinha percepção alguma de limitação em si mesmo. E somos recriados em Cristo Jesus, estamos em Cristo, somos membros dele. Tudo isso nós somos porque ele está em nós. Jesus não tinha percepção alguma de medo, ele não tinha percepção alguma de derrota, ele não recuou de dor nem de ser tratado brutalmente. Ele foi o mestre quando o prenderam, ele foi o mestre no seu julgamento. Ele foi o Todo-Poderoso, contudo, apenas homem, irmão. Agora, preste atenção, tudo isto, ele está em nós. Cristo vive em mim, Gálatas 2:20, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, Efésios 3:17, Cristo em vós a esperança da glória, Colossenses, capítulo 1, versículo 27, Cristo que é a nossa vida, Colossenses 3:4, mas vós sois dele em Cristo Jesus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Jesus Cristo em vós, 2 Coríntios 13:5. Irmão, não são esses fatos quase atordoadores? Quando a igreja começar a perceber sua posição em Cristo Jesus e o que Deus nos tornou em seu Filho, então começaremos a confessar esta sorte de bênçãos, em vez de falar de quê? De fraqueza, de falta, de necessidade, de doença, na sua incapacidade, das suas enfermidades. A igreja, irmão, a igreja se tornará novamente o corpo irresistível e invencível de Cristo. Ocupará novamente seu lugar como a igreja do Novo Testamento, avançando neste triunfo glorioso da fé. Irmão, sabendo da sua relação para com Deus e da sua posição como crente, recriado em Cristo Jesus, lembre-se que foste autorizado a empregar seu nome, o nome de Jesus. Este nome, irmão, controla Satanás e suas obras. Este nome foi dado legalmente a todo crente para que seja usado. Em meu nome expulsarão demônios, Marcos 16:15. Então, irmão, entendimento. Se podemos expulsar demônios, podemos expulsar as enfermidades que os demônios trazem. Lembre-se, Satanás eternamente derrotado. Atenção, preste atenção nesse detalhe aqui, irmão. Você não será curado dessa enfermidade. Você já foi curado disso que apareceu em você. Pelas feridas de Jesus você foi curado. Irmão, ele lhe curou há 2000 anos atrás. Declare, chame à existência a sua cura, declarando:
pelas feridas de Jesus eu fui curado. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. É verdade, irmão. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro, esta já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Mas se você crê, repita, irmão, creia e fale, a fé se expressa falando. Não somente creia e declare, expresse sua fé. A fé sem obras é morta, a fé sem palavra está morta. Faça decretos, irmão, determine, não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita, esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.